E chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É isso, Lu, e nós vamos falar agora sobre o início da vacinação, a aprovação dos imunizantes, o avanço da pandemia no país e também no exterior. Eu converso com Gonzalo Vecina Neto, médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-secretário municipal de Saúde de São Paulo e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Doutor Vecina, boa noite. Boa noite, Denise, e boa noite também aos telespectadores da TV Gazeta. É um grande prazer estar aqui com vocês e tentar auxiliá-los a entender essa situação tão delicada pela qual nós passamos. Pois é, finalmente tivemos a aprovação de 2 vacinas e começamos a vacinação em todo o país. Ontem em São Paulo, hoje estamos acompanhando a distribuição para todos os estados. Qual a sua expectativa em relação a essa imunização, já que a gente tem uma quantidade relativamente pequena, né? Temos dificuldades na negociação da vacina de Oxford, não há garantia de quando ela vai chegar. E a Coronavac também depende de insumos, não é? Veja, a negociação que a Fiocruz fez com a Oxford AstraZeneca e a negociação que o Butantan fez com a Sinovac na China é uma negociação séria, dura, tem contratos assinados, tem cláusulas, caso o contrato não seja cumprida, dos dois lados. Então, os cuidados necessários foram tomados. Agora, é uma situação muito complexa. Eventualmente, como as 2 vacinas vêm da China, porque a fábrica da AstraZeneca, que está enviando o insumo farmacêutico ativo para a Fiocruz, fica também na China, talvez possa ter alguns elementos políticos, como, por exemplo, essa história do Brasil ser um grande vendedor de soja para a China e, eventualmente, não estar aceitando comprar os equipamentos do 5G da Huawei. Enfim, não é certo que isso esteja acontecendo, mas pode acontecer. O fato é que o contrato original previa que a Fiocruz conseguiria fabricar este ano 210 milhões de doses. E o Butantan conseguiria fabricar este ano 140 milhões de doses. Isso está contratado, está assinado, são 350 milhões de doses de vacina. Agora temos aí um problema político, como também houve um problema político aí na Índia, né? A fábrica o Serum Institute, o Serum é o maior laboratório de produção de vacinas do mundo, mas acertou a venda de 2 milhões de doses de uma vacina que ele está fabricando sob licença da AstraZeneca, e de repente o governo indiano impediu a saída do produto do país. O problema da Índia é um problema diferente do problema da China. O problema da China não é volume de vacina, que ela tem outras 3 grandes fábricas de vacina que estão fabricando quantidade suficiente para cobrir as necessidades da China. Agora, o problema da Índia não. Por isso eu acho que, com um pouco de diplomacia, um pouco mais inteligente do que os nossos diplomatas têm sido, nós teríamos condição de contornar esses problemas com a China e ter mais rapidamente a entrega das IPAs, no primeiro momento, insumo farmacêutico ativo para fazer o invase no Brasil, e num segundo momento a transferência de tecnologia para, a partir de agosto, a produção local nos 2 laboratórios estatais. Agora, a ampliação do lote aqui de São Paulo, com a vacina envasada mesmo pelo Butantan, ainda depende de autorização da Anvisa. Ela autorizou a distribuição da vacina que foi importada, a Coronavac, mas eles têm ainda cerca de 4 milhões e 800 mil doses envasadas. O senhor acha que é difícil, demora a Anvisa liberar? Neste momento, a Anvisa cumpriu muito adequadamente sua tarefa e, a partir de agora, como o Instituto Butantan já tem inspeção de fábrica e a fábrica do Butantan é uma fábrica que mantém boas práticas de fabricação, eu acredito que o termo é só mais uma burocracia seja bastante aplicável aqui. Antes não era. Eu briguei muito com a imprensa, é só burocracia. Não é só burocracia. O registro sistemático de uma pesquisa não é só burocracia. É o registro sistemático que demonstra que a vacina é segura e eficaz. Agora, tudo que interessa que estivesse demonstrado do ponto de vista de garantir a qualidade do produto final já está garantido. Portanto, é só um ato final.
não vejo nenhum problema nas aprovações que ainda teremos pela frente, tanto para a AstraZeneca, Fiocruz, quanto Sinovac, Butantan. A gente imaginava que depois da aprovação pela Anvisa das vacinas a serem distribuídas no Brasil, se acabasse com essa discussão política, com a desconfiança de boa parte da população. E hoje o que a gente percebe pelas redes sociais, inclusive declarações do próprio presidente, é que ainda há uma desconfiança. Ele voltou a citar de novo aquela questão dos 50%, que você joga uma moedinha e vê para que lado que cai. E não foi isso que a Anvisa demonstrou ontem, não é? Não tem a menor dúvida de que não foi isso. A eficácia de 50% não tem nada a ver com a moedinha. Agora, eu não tenho como dialogar com uma pessoa ignorante que não sabe o que é uma pesquisa clínica que revela que 50% sendo protegido, eu consigo chegar na imunidade de rebanho e imunidade coletiva. Não existe nenhuma campanha de vacinação no mundo, e aqui no Brasil em particular, que possa ocorrer sem uma campanha de marketing. Tem que existir uma campanha que chame as pessoas para a vacinação. Você sabe, você já assistiu campanhas de vacinação no passado. Nós tivemos imensas campanhas de vacinação, teve uma campanha de vacinação da polio que nós vacinamos 10 milhões de crianças em um sábado. Agora, como é que foi feito isso? Com muita divulgação. Até agora nós não tivemos divulgação, não tem recursos para fazer a campanha de vacinação no Ministério da Saúde. Aí não vai dar certo mesmo, né? Ora, os terraplanistas, os negacionistas são uma minoria. Gente que precisa de informação é a maioria. Nós temos que levar informação. Parabéns para vocês que estão tentando fazer isso. Mas nós temos que fazer isso profissionalmente. Garantir que as pessoas saibam da sua obrigação com os seus, com a sua família, de ir buscar a vacina. Nessa primeira etapa, talvez a vacina disponível não seja suficiente sequer para atender aqueles grupos prioritários. Então, a gente não tem de atrair a população. Ao contrário, tem que conseguir atender quem trabalha com saúde, os indígenas, tem determinados grupos, os mais idosos. Agora, vai chegar uma fase em que tem que atrair a população mais nova, não é? Nós estamos muito próximos dessa fase. Se não ocorrerem os desastres que podem ocorrer em função dessas questões diplomáticas, a partir de março, nós estaremos produzindo entre Butantan e Fiocruz 30 milhões de doses por mês. Aplicar 30 milhões de doses em um mês não é tão difícil, mas não é fácil. Nós aplicamos nos meses de março, abril e maio, nós fazemos a campanha de vacinação da gripe. Os 80 milhões de doses que serão aplicados em idosos, profissionais de saúde, gestantes e indígenas da vacina da gripe já estão prontos. São 80 milhões em 3 meses, ou seja, quase 30 milhões por mês. Nós temos dado conta disso, só que nós vamos ter as duas campanhas, a da gripe e a da Covid juntos. Então vamos ter que ser muito bons, muito positivos para garantir que isso ocorra. Então, dependemos sim de ter uma campanha que já deveria estar na rua, apesar de que nós vamos começar essa campanha para valer, se tudo correr bem, em março. O doutor Vecina também mudou a posição do ministro Pazuello da Saúde em relação ao que se falava de tratamento preventivo e agora ele falou em atendimento, né? Porque foi muito questionado, inclusive a Anvisa deixou muito claro que não tem tratamento preventivo. Como é que o senhor vê essa discussão nesse aspecto também? É mais uma demonstração de que nós temos um desgoverno no Ministério da Saúde. Desgoverno é uma questão muito crítica. Quer dizer, não existe demonstração de que nenhum medicamento seja eficaz contra esta doença. O que existe é a demonstração de que vacinas resolvem este problema. Então, o Ministério insistir em mandar gente para Manaus, em utilizar produtos que não são eficazes na tentativa de controlar essa epidemia, é um erro e é jogar recursos fora, jogar recursos pela janela. Eu espero que esse comportamento que induz as pessoas a sonharem com cura, inclusive, seja abandonado pelo Ministério da Saúde, que deveria ser um guardião
da medicina baseada em evidências, da boa medicina baseada em evidências. Infelizmente, não é o exemplo que os militares que ocuparam o Ministério da Saúde estão dando para o Brasil. O exemplo é um exemplo negacionista e de falta de gestão. A crise que nós estamos assistindo em Manaus, onde pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, é da absoluta, total e completa responsabilidade do Ministério da Saúde. E espero que, no seu tempo certo, isto seja cobrado destes facínoras. A coordenação teria de vir do Ministério da Saúde. Como é que o senhor vê a responsabilidade do Estado e do município? Veja, o Estado e o município tinham a responsabilidade de promover um distanciamento social, um lockdown. Naquela situação, veja, no pico da crise, nós enterramos, no primeiro semestre, 165 pessoas em média por dia em Manaus. Cidade esta que enterrava normalmente 35 pessoas por dia. Na semana passada, quinta-feira, Manaus enterrou 198 pessoas. São 198 pessoas que não deveriam ter morrido, que morreram porque permitiram que houvesse espalhamento da doença. O governador havia decretado um aumento das restrições. Os comerciantes foram às ruas e exigiram a abertura do comércio. Qual é o resultado? 198 mortes. Qual é o resultado? Um aumento do consumo exponencial de oxigênio que a cidade não conseguiu suprir. De quem é a responsabilidade? Do governo federal. Bem, nós conversamos aqui, ouvimos Gonçalo Vecina Neto, que é médico, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, ex-secretário municipal de saúde aqui de São Paulo e ex-presidente da Anvisa. Doutor Gonçalo, muito obrigada. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado. Luciana.